nome é Wagner, eu sou adventista aí tem mais de 10 anos, né? Sou pai da Yasmin, que canta na igreja, né? Canta muito bem, não é só porque sou pai coruja. E eu estou hoje aqui para meditação matinal, né? E eu agradeço o convite. E eu estou gravando porque, sei lá, vai que acontece de eu não acordar no horário, né? Então pelo menos já tem a gravação. Eu sou professor de geografia também, e por isso eu gosto dessa Bíblia aqui, ó, a Bíblia dos Desbravadores, né? E é uma Bíblia na linguagem de hoje, né? Tem, se não me engano, tem na Casa Publicadora. E nós vamos tratar, né, de ler o livro de Gênesis, que é a origem do nosso povo, né? Gênesis capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 3. Vou falar alguma coisa até um pouco mais para frente também, mas o texto base é esse, né? Então vamos lá. Antigo Testamento, Gênesis, está aqui, ó, né? E eu vou ler e depois vou fazer os meus comentários para a gente refletir um pouco. Bom, no começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: haja luz. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão, noite. A noite passou, veio a manhã, foi o primeiro dia. Então Deus disse que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma ficou no lado de baixo, que seria do horizonte, né? E outra no lado de cima, obviamente. Então, a parte de cima é céu, né? A noite passou, veio a manhã, foi o segundo dia. Depois Deus disse que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, assim para parecer a terra seca. E aconteceu, não é? E a terra seca, a parte seca, nome de terra, o restante mares. Deus viu que era bom, e aí ele disse que a terra produza todo tipo de vegetação, isso é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. E a gente vai parar por aí. É assim, eu como professor de geografia, eu ensino criacionismo também, né? A maior parte das igrejas proíba, mas não é visto com bons olhos. Mas, graças a Deus, até hoje ninguém me criou problema quanto a isso. Até porque o criacionismo, ao contrário do que falam, até alguns colegas professores falam, que é coisa de terraplanista, que não tem base científica, ao contrário. O criacionismo ele tem bases científicas na física, na química, né, na parte do estudo dos solos e tudo mais. Da mesma forma como a ciência secular, né, como o evolucionismo de Charles Darwin. Então, a gente tem que considerar isso, tem base científica. E a gente também tem que considerar mais uma coisa. A Bíblia, para quem crê como nós, é um livro sagrado. Para quem não crê, é uma literatura histórica e que tem um peso grande, não é? Porque a ciência, através da arqueologia, tem cada vez mais demonstrado que muito do que está na Bíblia é correto e são falas fiéis do povo daquele tempo. Obviamente que eu creio na Bíblia como algo sagrado. Mas se a gente pensar, isso eu falo para meus alunos, se eu pensar, por exemplo, que nós encontramos um osso de um animal grande, dinossauro, e esqueletos, aquilo não tem como contradizer. Houveram animais grandes. A Bíblia fala do Leviatã, que era um animal grande, e de outros animais grandes. Não está contradizendo a Bíblia, mas é um fato concreto. Há aquelas coisas que não há ainda um fato concreto, digamos assim, depende de fé, tanto para aquele que crê, quanto para aquele que não crê na realidade da Bíblia.
Então o cientista, ele tem que ter fé. Fé no ateísmo ou fé na religião. Não é? Deu para entender? E aí, entrando realmente no recado que eu queria dar para vocês, né? Jesus ensinava por parábolas e a Bíblia, muitos fatos reais também podem ser tomados por parábola. Não estou dizendo cridos como parábola, e sim tomados também como parábola. Então vamos pegar a criação. A terra era sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre as águas e tinha ali uma água profunda, estava na escuridão, né? Alguns creem que a Terra já é pré-existente, eu também creio nisso, não é a discussão aqui. Outros creem que ela já foi formada nos 6 dias, né, da criação, o sétimo Deus descansou, que é o nosso sábado. Mas, veja, quando nós temos o contato com a luz de Deus, ou antes da gente ter o contato com a luz de Deus, o nosso ser, o nosso coração, é uma terra sem forma e vazia. Está em águas escuras, profundas. Por isso que nós, antes de conhecermos a Deus, buscamos preencher esse vazio ou procuramos, buscamos algo que a gente não sabe, e aí preenchemos isso com estudo, trabalho em excesso, né? Não estou dizendo que não é para trabalhar e estudar, ou mesmo com comida, não é? Ou com várias outras coisas, e isso torna dentro de nós esse caldo cada vez menos sem luz, essa água cada vez mais profunda e sem luz. E aí alguém nos traz a luz de Deus, e aí a luz de Deus entra no nosso coração e separa as nossas águas interiores. Então, uma parte das águas se volta para o céu, se volta para a luz, e a outra parte resta na escuridão também. E aí a gente passa por um processo inverso ao que aconteceu com Adão e Eva, que seria uma segunda parte para a gente ler aqui. Mas, obviamente, pelo tempo estou acelerando. Por quê? Quando Adão e Eva se rebelaram contra Deus, né, eles eram 100% da população, então 100% da população enfim, fez aquilo que Deus falou que não era para fazer, e eles comeram o fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Eles não ganharam nada, eles perderam. Ao invés de ganhar conhecimento, na verdade, eles perderam. Porque se você considerar, e a Bíblia fala, enfim, a vida fala, que o mal é a ausência do bem, então quando eles comeram o fruto, ao invés de ganhar, eles perderam o bem que estava neles. Por quê? Porque eles passaram a... eles perderam o bem que havia neles, e isso produziu iniquidade, pecado. Então eles passaram a reconhecer a maldade, que é a ausência do bem. Então eles adquiriram o mal, perdendo o bem. Parece meio complicado de explicar isso, né? Mas na verdade eles perderam. Quando a luz de Deus entra na gente, separa as nossas águas interiores, e parte delas vai para a luz, é porque nós estamos recuperando esse bem que foi perdido por Adão e Eva. E ao recuperar esse bem, nós estamos nos aproximando de Deus e nos aproximando daquilo que nós poderíamos ter sido até hoje. Lógico que Jesus morreu na cruz para nos redimir, não é? Mas, como Deus falou, né? O salário do pecado é a morte. A serpente quis dizer que não ia morrer, e hoje todos nós morremos. E se não reconhecermos o sacrifício de Jesus, aí morremos eternamente. Morremos de vez. Então nós passamos, com a luz de Deus, a reconhecer, a ganhar bem de Deus, reconhecer as trevas em nós, aquela água que seria um abismo profundo, né, e escuro, e nós passamos cada vez mais a nos elevar a Deus, conforme vão ocorrendo o amadurecimento na palavra de Deus.
Isso é um processo para a vida inteira. E cada vez mais vai ficando mais claro o bem e o mal dentro de nós, e nós vamos buscando o bem e nos esvaziando do mal. Por isso que Jesus falou para a gente se esvaziar de si próprio, né? E tomar a cruz e seguir. Por quê? Porque a nossa carne tende para o mal, que são aquelas águas escuras e profundas. Mas o nosso espírito passa a clamar por Deus, que são as águas claras que estão no céu, que sobem para o céu. E como eu falei, é um processo contínuo que vai até o dia da nossa morte. Mas aí, como Deus falou lá, que produzam plantas que deem frutos e sementes, nós passamos, o nosso coração, a nossa mente, nossa racionalidade, a produzir frutos e sementes. Os frutos vêm com as nossas atitudes do dia a dia. Não precisa ser nada assim, trouxe 500 pessoas para batizar. Não é isso que está falando. Nós passamos a produzir frutos todos os dias, a cada atitude nossa, né? Porque até um pastor, não lembro qual deles, falou que a gente faz um trabalho missionário ou dá testemunho até sem abrir a boca, só com as nossas atitudes. E depois vem as sementes. Aí sim, quando a gente leva a palavra para as demais pessoas, e através disso, algumas poderão até se converter, se batizar, enfim, receber a luz de Deus, e outras vão rejeitar, ou vão demorar. Uma coisa que sempre muito me frustrou é porque para muitas pessoas, não muitas, mas eu falei para muitas pessoas, algumas, sei lá, levei a palavra por muito tempo, até dei estudo bíblico, e, sabe, não deu em nada, eu achei. Depois, a gente às vezes fica sabendo que aquela pessoa que a gente iniciou, que a gente lançou a semente ela não frutificou naquele momento, mas às vezes até anos depois. Porque a semente, para dar frutos, para virar uma planta, ela tem que morrer primeiro, né? Ou seja, a pessoa tem que morrer pro eu para poder olhar para Deus e começar, então, de fato, a sua caminhada, né? E às vezes a gente acha assim, pô, perdi meu tempo. E não. Porque a própria palavra fala, né? Porque uns semeiam, outros colhem. Então, a gente tem que fazer o nosso trabalho. Porque Deus vai fazer o trabalho dele. O Espírito Santo é que vai ali. Porque tem pessoas que, sei lá, talvez tenham uma tendência, uma facilidade maior, em pouco tempo aceitam a Jesus e tudo mais. Mas tem outros que teimam, ficam naquela dificuldade, e tem outros que nunca vão aceitar. Então a gente, assim, é igual uma corrida de bastão, né? Um passa o bastão pro outro. Alguém inicia, né? Deus vai regando aquela semente, e em algum momento alguém vai colher, né? E aí essa semente lançada que vai frutificar e assim sucessivamente. Esse é o recado, né? Agora eu acho que é o momento da gente orar. Já devia ter orado no início, na verdade, mas é o momento da gente orar, não é? Glorificar a Deus também, porque Ele tem nos abençoado, e às vezes a gente nem sabe, né? Nem descobre, e outras vezes a gente também vê, e é bom a gente dar testemunho e glorificar a Deus, né? Pelas bênçãos que Ele nos dá todos os dias. Só o fato de acordar, Deus já abençoou, né? Porque você acordou, quanta gente não acorda, né? Morre dormindo. E vamos orar, e depois da oração nós vamos compartilhar o nosso coração, né? Porque a Bíblia também fala para a gente ouvir uns aos outros, né? Aconselhar uns aos outros. E essa é a minha participação de hoje. Um abraço, Deus abençoe vocês. Tchau.